Olá, pessoal. Meu nome é Estela. Meu nome é Fernanda e hoje nós temos um convidado muito mais que especial, Samuel Pessoa. Samuel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por aceitar esse convite de conversar com a gente. Hoje a gente vai falar sobre o dom pastoral. E se apresenta um pouco para as pessoas saberem quem é você, como que é a sua história, o que você faz. Meu nome é Samuel Pessoa, né? É um prazer estar aqui, eu tenho acompanhado o canal e assim, é interessante ver amigos meus, né, crescendo, falando sobre dons. Eu sou seminarista aqui do Ceforte, da nossa igreja. Eu também sou formado em marketing pela Faculdade Promove e eu namoro. Mai, te amo. E é isso aí. Acho que me apresentei legal. Ah, que ótimo, Samuca. Então, hoje o nosso tema, como a Fernanda falou, é sobre o dom pastoral. Nós estamos na série dos dons ministeriais. E para a gente entender, Samuel, para você, como você definiria esse dom pastoral e como foi a sua identificação nesse dom? Então, a definição do dom pastoral, ela é diversa, sabe? Eu tendo a pensar que cada um vai definir de acordo com a sua prática. Então, vou começar falando sobre como que ocorreu comigo e depois a gente vai pontuando essa definição. Mas, assim, comigo ocorreu, eu era muito novo quando eu fui... A primeira vez que falaram comigo sobre o dom pastoral, porque eu sempre fui da igreja, eu nasci e fui criado na igreja. E eu sempre gostei de ir na igreja. Eu chorava quando ia na igreja, cara. Assim, chegou dias que minha mãe falava assim, que a gente morava longe, não tinha carro. Aí minha mãe falava, não, hoje não vai dar pra gente ir. Eu ficava em casa chorando e tal, e desabafando, desaguando ali. Não, eu queria ir na igreja. Então eu sempre gostei muito do ambiente da igreja. Sempre fez parte da sua vida. Sempre fez parte da minha vida. E com 10 anos, eu estava num culto, só que eu era criança, né? Uma criança, eu gosto da igreja, mas era uma criança, faz bagunça, tudo mais e tal. Eu estava num culto com 10 anos, de domingo, e aí uma pessoa me chamou, eu estava na frente dessa pessoa, ela me chamou, virei de costa, era a Juliana. Eu não sei se a Juliana vai assistir esse vídeo, mas Juliana, obrigado, você contribuiu com o meu ministério pastoral. Ela ia ser, depois de muito tempo, a minha primeira líder de adolescentes. Mas assim, ela me chamou e falou, Samuel, você tem fé? Eu tenho fé. Eu tinha falado, falar sobre fé, o culto, todos os cultos e tal, tenho fé. Ela, você tem fé mesmo? Aí, quando ela falou a segunda vez, eu já dei aquela, sabe, afastada. Assim, não, tenho fé. Ela, porque eu profetizo sobre a sua vida que você vai ser um grande pastor. E ela falou, um grande pastor, não falou um pastor, um grande pastor. Você tinha quantos anos? Eu tinha 10 anos. Nossa, novinho. Novo, muito novo. Você já sabia o que era esse ministério pastoral? Nada. Ou você não fazia ideia? Não, sabia que era o pastor da igreja. O cara que falava pra caramba. O cara que mais fala, eu gostava de falar, sempre gostei muito de falar. Na escola, eu nunca dei problema pra minha mãe, a não ser a parte da fala. Os professores falavam nas reuniões, iam falar pra minha mãe, e falavam, Samuel é um garoto excelente, as notas dele são maravilhosas, muito inteligente. Mas ele fala demais, ele fala muito. E logo eu associei o cara que mais fala, a gente fica sentado, ouvindo o cara falando, você passou, vai ser legal pra caramba. Eu fiquei feliz com esse chamado. Logo aos 12, veio a confirmação com o pastor Benildo, ele veio para a igreja, e alguns cultos ele confirmou. Ele, inclusive, foi o que me deu a primeira oportunidade de pregar numa igreja, que foi aqui também, com 12 anos. E o engraçado até, para a gente poder falar, que o meu chamado pastoral, que eu ainda estou entendendo, eu fui entender nele, eu fui crescendo nele, fui crescendo na visão. Com 12 anos eu fui chamado para pregar, mas assim, eu imaginava que o meu chamado pastoral, eu sempre conto isso para quem me acompanha, para os meus liderados, né? Que eu imaginava, quando eu recebi o chamado, que eu ia acordar com 30 anos de idade, eu ia dormir 29 anos, ali, dia 16 de janeiro, para fazer 30 anos, eu ia dormir, e ia acordar com 30 anos de terno e gravata e ia assumir uma igreja. Eu não sabia que tinha um preparo, eu não sabia que tinha... Eu imaginava que ia ser maravilhoso, porque eu confiava muito na palavra de Deus, principalmente pelo que me foi falado. Mas eu imaginava que ia acontecer do nada, assim, um estalo, eu ia ser pastor. E assim, eu faço um paralelo muito interessante com a vida de José,
que também, eu vou fazer esse paralelo, mas vou caminhar aqui. A gente tá em casa, né? Então, e aí, com o tempo, com 12 anos, tive essa confirmação. Com mais ou menos uns 16, a gente estava num retiro, e um pastor que estava pregando naquele momento me chamou, entregou uma profecia, falando, olha os que estão ao seu redor, são esses que você vai pastorear. E eu olhava assim ao meu redor, só enxergava adolescente, só enxergava os meninos adolescentes e tal, e palavra que veio se confirmar agora em 2020 e 2021, que agora eu lidero uma carga gigante de adolescentes. Então, assim, e aí com 16 anos, ali eu recebi essa palavra, mas com os meus 18, quando eu fiz a maioridade, atingi a maioridade ali com 18, 19, 20, 21, 22, talvez 23, eu deixei pra lá. E isso é uma construção muito interessante, porque eu falava, cara, eu não quero ser pastor. A palavra foi pastor, foi bem nítida, você vai ser um grande pastor. Mas dos meus 18 anos até os meus 22, mais ou menos, eu falava, não, vou ser só um pregador da palavra de Deus. E você teve 2 confirmações na mesma palavra por pessoas diferentes. Por pessoas diferentes. Não foi algo dito da boca para fora da pessoa que te profetizou isso pela sua vida. Só que a gente tende a ser muito imediatista. Deixa eu falar, então isso vai acontecer daqui 2, 3 anos. Só que não vai acontecendo, vai passando tempo, você acha, então aquilo não é a verdade, sabe? Você começa a duvidar da palavra que foi falada sobre a sua vida, né? Exatamente. E também tem a parte da revelação da graça, que foi falado muito bem aqui pelo Vitinho, que a revelação da graça ela vai desarcustinar muitas coisas na sua vida. E eu, assim, não tinha essa revelação. Então eu analisava essa questão de pastor e analisava a minha vida por fora e falava, mano, eu não sou um pastor, porque eu errava e errava bastante. Na escola, como eu disse, eu era bem falador e era bem, assim, se o pastor, a tendência dele é cuidar de ovelhas, eu fazia o contrário, eu acabava com o pessoal, eu zoava, eu brincava, eu denegria imagem, eu xingava, eu fazia chorar. Assim, e quando eu subi no púlpito aos 12 anos, eu lembro que eu fui pregar e veio um colega meu da escola, Daniel. Ele veio e sentou ali na igreja, cara, e tipo assim, eu pregando, falando de Deus, falando da vida, até o Daniel me olhando, falando, cara, quem que é esse cara que tá pregando? É o mesmo cara que vai pra escola comigo? E no final da pregação eu falava assim, por que, irmãos? É difícil ser cristão hoje. Daniel tá aí, Daniel sabe que a gente não é daquele jeito, sabe? O Vitinho tá olhando aqui de quando você tá indo. Você sabe, eu tirando o meu da reta, porque não tinha tido a revelação da graça de que Cristo queria caminhar comigo e não, ele não me escolheu assim do nada. Ele queria caminhar comigo. Acho que assim, Deus é o nosso Pai e Ele quer realmente, como Pai, nos mostrar o caminho. E aí que foi legal. Com 16, dos 18 aos 22, eu esqueci a palavra e aí 2 pessoas foram fundamentais nesse período, desses meus 18 até os 22, que a primeira foi a Laira, que é a líder do King's Kids aqui, também ela lidera a parte de adolescentes femininas comigo, é a supervisora de adolescentes femininas, e aí ela sempre me dava oportunidade para poder pregar. Mesmo com a minha vida toda errada, ela sempre assim, me dava oportunidade para poder trazer uma palavra. Mesmo sem a revelação da graça, mesmo eu achando que eu não merecia. Ela sempre me dava oportunidade para pregar e ela sempre batia na tecla, Samuel, você vai ser um pastor e você precisa fazer. Eu lembro de uma reunião que foi aí já com os meus 23 anos, que foi quando eu comecei a receber a revelação, foi quando o pastor Rafael chegou aqui para poder falar conosco e ele foi e falou assim, a gente teve uma reunião com os líderes da época, eu era líder de louvor, sou ainda, né? E ele teve uma reunião com a gente, e aí ele falou assim, gente, não, que tava acabando a reunião ali, ele falou assim, gente, eu quero formar um pastor aqui, tinha acabado de chegar, eu tenho que formar um pastor. Vocês têm sugestões e tal? E a Laira quase me fuzilou com o olho. Se ela fosse o Ciclope do X-Men, ela tinha me queimado ali. Eu falei, Samuel, fala o seu nome e tal. E eu não queria levantar a mão. Ela falou assim, o Samuel, ela que falou, Samuel prega, o Samuel tem um chamado pastoral. Aí o pastor Rafael estava do meu lado e falou assim, você quer, Samuel? Eu lembro, ele estava do meu lado. Você quer mesmo, Samuel? Eu falei assim,
Tamo aqui, né? Estamos aqui, a Laira já falou, então eu coloquei o nome aí. Vamos ver o que Não dá. foi desmentir o que ela falou, né? Isso, exatamente. E aí que começou a minha caminhada. E outra pessoa fundamental foi a minha cunhada, Carol, que eu lembro de um dia no carro, que aí foi, porque assim, quando a gente tem um encontro com a graça, a gente vai entender que a gente vai ser confrontado. E a Carol, ela foi usada para poder me confrontar, acho que ela nem sabe disso. Onde a gente estava descendo foi deixar ela em casa, e aí a gente, não sei que a gente chegou nesse assunto de pastor, e eu falei assim, não, eu quero ser só um pregador. E a Carol, usada por Deus, assim, no momento eu não analisei isso, no momento eu até fiquei chateado. Porque, pô, mano, eu quero ser um pregador, por que ela tá falando que eu vou ser pastor? E a Carol batendo no pé comigo, você vai ser um pastor, Samuel. Aquilo ali não era Carol, mano, aquilo ali era Deus falando comigo. Sim. Você vai ser um pastor. E eu falando, não, pastor, não, pregador. Eu vou só pregar nas igrejas aí e tal, tocar e só pregar. Não quero ter uma igreja nas costas, não quero ter esse fardo, não quero carregar esse jugo. E ela, não, você foi chamado para ser pastor. E assim, são pessoas que eu tenho na minha caminhada que Deus usa para poder falar com a gente. Outras pessoas poderiam citar o pastor Gilberto, que assim, o primeiro cara que a gente brinca, que me chamou no gabinete, que alinhou a minha vida. Poderia citar a Mai, que é a minha namorada, que assim, que ela está descobrindo comigo esse chamado pastoral, que também é dela. Então, assim, essa é a minha caminhada, que eu ainda não terminei de descobrir. É que a gente tem um problema, eu penso, porque eu também caí nisso. Eu sempre dizia que eu não queria pastorear, que eu não queria viver essa liderança incisiva dentro da igreja. Mas é isso que você falou. Quando a gente tem um encontro com a graça, a gente entende que não é um fardo pesado, e sim um fardo leve. Sim. Porque não é o nosso fardo, é o fardo de Cristo sobre nós. Então, assim, a visão que eu sempre tive de todas as igrejas que eu ia era que o pastor tinha uma família completamente desestruturada, que o pastor largava a família para ir cuidar dos outros, que a família do pastor sempre tinha mais problema. E era muito difícil a visão que eu cresci tendo de vários pastores, de várias denominações que eu passei. Então, quando eu cheguei aqui, o primeiro pastor que eu vi com uma vida, assim, boa, foi o pastor Gilberto. Pois é. Então, foi o primeiro pastor que eu vi, assim, cara, ele é um pastor e ele tem uma família boa, e ele tem uma condição financeira boa, e ele não deixa a família dele de lado. Nossa, que legal, eu nunca tinha visto isso acontecer. E aí, aos poucos, ele foi tendo a revelação da graça, passando essa revelação da graça pra gente. E eu fui entendendo isso. Então, assim, é uma coisa que Deus vai moldando e a gente vai aprendendo. Pois é, e assim, a gente ter esse confronto é muito legal, porque hoje nós somos jovens, né? E nós somos jovens numa geração que muitas das vezes tende a ter a figura do pastor com outros olhos. E não sabe o que é, entendeu? Você vai na igreja para você poder entregar dízimo pro pastor, você vai na igreja... Não, mano... Você tem que obedecer o seu pastor, seu pastor é seu pai. Exatamente, você tá dando a sua vida para um cara que você nem conhece direito e tal, que não sei o que lá. E assim, é complicadíssimo. Então, ser um pastor ou estar debaixo da orientação de um pastor hoje, mas a gente vai entender, né? Vai entender o porquê de tudo. E, querendo ou não, é cada um que vai ter esse entendimento. Sim, a graça não me aborda para que eu vou ser usado para poder revelar a graça, não para ser a graça na vida da pessoa. Então, da mesma forma que eu não tenho como convencer você que está nos assistindo a você ter um pastor. É Cristo que tem que revelar isso, e ele vai revelar através de pessoas, mas assim, esse encontro tem que ser tem que ser pessoal. Como foi o meu, como foi o seu, tem que ser pessoal. Sim. Eu acho que essa visão deturpada que a gente tem sobre os líderes da nossa igreja vem muito por o pastor ser um cargo que tem grande visibilidade. Então, ele está no holofote o tempo todo. Com você certeza. vê a vida dele, por exemplo, no mestre você não vê tanto, porque está trabalhando atrás dos bastidores, no evangelista você não vê tanto. Mas no pastor ele está em constante evidência. E por isso, às vezes, você tem aquela impressão. Só que as pessoas esquecem que o pastor também é ser humano, que também tem falhas, que também é suscetível a ter erros. Então, assim, não deixe que as experiências pessoais interfiram e ache que todos os pastores são a mesma coisa, que todos os pastores são ruins, todos os pastores são corruptos, que roubam dos fiéis. Então, assim, querendo ou não, a minoria, ela traz um conceito ruim dos pastores, no geral, sabe? Traz um... E o pior é que, muitas das vezes, o pastor,
ele é taxado, né, por ter essa visibilidade, mas o pastor também, muitas das vezes, não tem a chance de arrependimento por parte do público de quem Sim. assiste. Se o pastor erra, acabou o ministério dele. Nós vivemos numa sociedade onde ninguém pode errar, né? O cara... Não estou falando assim que as pessoas têm que pagar pelo erro, principalmente por questão de leis. A gente teve o caso aí do cara que tinha uma carreira musical e acabou batendo na mulher dele, e tem vídeo comprovando e tudo mais. É complicado, mas esse cara tem que pagar pelo erro dele. Sim. Hoje você bater numa mulher é crime, então ele tem que pagar. Ah, esse cara teve um encontro com a graça. Tudo bem, mas ele está debaixo de uma lei. A consequência ele tem que arcar com essa consequência. Então a gente não pode analisar essa vida do pastor de tipo assim, claro, se ele errou, ele tem que arcar. Ah, ele roubou, tem que arcar, tem que ressarcir, tem que pagar por aquele erro. Mas ele cair no descrédito e no cancelamento que tem hoje, será que isso é viável? E aí a gente vai desacostumando vários problemas que tem hoje na vida dos pastores, que tem que andar numa linha de regimento muito alta e muito fina, né? Que qualquer escorregão... Não só pastores, né? Infelizmente a gente vê na mídia a maioria do pessoal do meio evangélico, quando tem uma queda, quando erra, quando tem algum problema, é cancelado, some, prefere sair, prefere se retirar, porque a internet não perdoa, as pessoas não perdoam. O peso é muito grande das críticas, né? Exatamente. E falar, por erro de algum, todos acabam pagando por esse erro, exatamente. Né? Se antigamente um pastor tinha que lidar somente com a crítica dos seus fiéis, hoje o pastor tem que lidar com a crítica de quem não conhece também. Sim. De todo mundo. Com certeza. Então isso é complicado, a gente trazer isso, polêmica, isso é ideologia, mas assim, é interessante. Mesmo com todos essas complicações, a gente entende que nós trocamos o nosso fardo com o de Cristo. Então, essas críticas, esses problemas, essas complicações, Cristo tomou sobre as dores. Né? E fazer igual a Estela. Ela teve influências ruins de líderes ruins, mas quando ela encontrou uma influência boa, que foi o pastor Gilberto, ela mudou toda a concepção dela. Então, teve uma mudança de visão, né? Exatamente. E, assim, na Bíblia a gente tem vários exemplos de pastoreio de ovelhas, porque fazia parte do contexto da época, né? Então, na época, era uma profissão muito comum pastorear ovelhas. Sim. E tanto que Jesus usava o pastoreio de ovelhas para falar de parábolas, né? A parábola do bom pastor, da ovelha perdida. Então, ele usava essas parábolas para ensinar ao povo aquilo que ele queria transmitir. Qual que você acha que é a relação entre o pastoreio de ovelhas profissão e o dom pastoral? Por que o dom pastoral trouxe esse nome de pastoreio? Qual é a relação que você enxerga dessas duas coisas? É interessante essa pergunta. Eu costumo analisar o pastor com 4 segmentos. A gente tem o nosso pastor, né, com dom pastoral. A gente tem o pastor de ovelhas. A gente também vai ter o pastor com ministério, e eu vou separar o pastor dom com o pastor ministério, eu vou explicar o porquê. E a gente tem um pastor de profissão. Vou começar falando do pastor de profissão. Hoje, nos Estados Unidos, a gente tem o cara que consegue ter uma profissão de pastor sem ter uma mínima vocação. Uma profissão como qualquer outra, como, sei lá, um ajudante, um mecânico. Um mecânico, isso, exatamente. Ele pode ir lá e falar, eu sou pastor, e começar a receber por aquilo sem ter a mínima vocação. Sem precisar corresponder. Não estou falando que é a regra, tipo assim, todos os pastores americanos não têm vocação. Não, claro que eles têm e tal. Mas assim, existe a possibilidade do pastor americano não precisar da mínima vocação pastoral, não precisar do dom. E aí vem aquela pergunta, até onde nós precisamos ter vocação, né, para poder exercer? A gente pode analisar o pastor como dom pastoral, e como dom é muito interessante a gente analisar. E por que eu separo ele de dom ministerial? Porque o pastor como dom, a gente tem os exemplos dos GECELs, as células, para vocês que não participam de um GECEL, que participam de um modelo de células, né, reunião em casas da igreja. Aquele cara que é o líder daquela célula, daquele GECEL, ele é um pastor. Ele está se movendo do dom pastoral naquele momento para poder auxiliar vidas. E aí nós vamos ter a palavra auxílio, nós vamos ter a palavra empatia, nós vamos ter a palavra respeito, a palavra cuidado com o pastor sendo carregada. E aí, por quê? Porque
E por que Jesus falava por parábolas e tal? Por causa da profissão do pastor. Jesus usou da figura do pastor porque era uma figura que para o judeu, para o hebreu, era bem comum, um pastor de ovelhas. Eles eram uma nação de pastores de ovelhas. Eu falei que eu ia ligar meu chamado com José. José, ele falou com o faraó, quando ele virou governador do Egito, e ele trouxe sua família para o Egito, que a nação dele, a família dele era a nação de pastores. Por causa que eles eram pastores, eles ficaram com a melhor terra do Egito ali para poder pastorear suas ovelhinhas, que era Gósen. E era uma nação de pastores. Então o hebreu ele é pastor por natureza. Nós vamos ter Davi, que era um menino novo e que já era pastor, que era o menor da casa e já era pastor. Vamos ter várias figuras de pastores. O próprio Jacó, que tinha rebanhos de pasto, que foi para a casa de Labão para poder pastorear ovelhas. Então, assim, era uma figura muito comum ser usada como pastor. Eu já falei 2 vezes que eu ia ligar meu dom com o de José, não falei, né? Porque vamos abrir uma aspas aqui. José, ele teve o chamado dele muito novo, mesmo sem entender. Senti aqui que deu uma puxada. Tá dando momento de se hidratar. Se hidrate em casa, é interessante. José, ele teve o chamado dele muito novo. Como que foi? Com sonho. Eu entendo que o chamado de José foi com sonho. Deus já mostrou para ele o que ele ia ser com sonho. Ele vai e conta para os irmãos dele. E os irmãos dele já tinham uma invejinha dele, por causa que o pai dele tratava ele mal. E eles falam, não, como assim que nós vamos ajoelhar perante você? Os irmãos dele entenderam o sonho dele. Inclusive, eu passo a imaginar que se fosse qualquer um dos irmãos de José no Egito, talvez eles teriam revelado os sonhos para os caras também. Pro faraó, pro padeiro, pro copeiro. Porque eles entenderam. José não precisou explicar. Ele só falou, tinha ali os feixes de trigo e o meu feixe estava em pé e o seu estava... Como assim você vai reinar sobre nós? Eles não entenderam o que aconteceu. E aí, depois ele fala isso também das estrelas, da lua e do sol, que também estavam ajoelhando perante a estrela dele. E aí, até Jacó entende. Não, mas espera aí, você está falando que nossa família, você vai reinar sobre nós e tal. E aí José vai, os irmãos dele vendem ele passa por grandes, assim, percalços, grandes provações. Ele vai para altos, ele vai para baixos, assim. Eu analiso muito minha vida isso. Estava no alto quando eu recebi o chamado, com 12 anos recebendo pregação, mas também estava no baixo, dos meus 18 aos 22 anos, sem viver essa graça, sem saber como que era e tal. E aí José, de repente, ele se encontra governador do Egito. E aí os seus irmãos vão para o Egito para poder comprar comida, porque estava fome geral, fome absoluta. E aí eles chegam lá e se ajoelham. E aí José vê que é a primeira confirmação daquilo que Deus tinha chamado para ele. José foi escolhido para poder salvar não só o Egito, mas também a família dele, que tinha promessa com Deus, mas também foi escolhido para salvar todo mundo que estava passando pela fome. Todas as nações iam até o Egito comprar. E aí José entende. E aí depois que os irmãos dele vão e se ajoelham, José poderia muito bem ter entendido de uma forma errada o dom pastoral dele naquele momento. Lá atrás, quando ele teve o sonho, ele poderia ter até imaginado, ou os irmãos dele com certeza imaginaram, ele servindo José. Mas como que a gente vê lá na frente? José, quando ele conhece os irmãos dele, ele manda trigo para o pai dele e para os irmãos sem que eles paguem, ele coloca a prata de novo. José, depois que eles voltam, retornam para o Egito para poder comprar mais comida e trazer o outro irmão que estava faltando, ele se revela, ele manda os carros irem buscar o pai, ele traz o pai dele, tudo com financiamento do Egito ali, de José. Ele dá a melhor terra para os irmãos dele, e quando os irmãos deles vão, quando o pai dele morre, eles vai e fica meio assim, tipo, pô, José agora vai descontar em nós e tal. O que aconteceu, o que nós fizemos com ele, porque o nosso pai morreu. José fala, não, pode ficar tranquilo. E a Bíblia conta que José o sustentou. Sim. E aí a gente tem a revelação do dom pastoral. O maior é o que serve. José teve a revelação de fato que os irmãos se curvariam, mas quem serviu foi José. Sim. Não foi os irmãos. José estava o tempo todo servindo os irmãos dele, mesmo eles se curvando.
E aí a gente tem o chamado de Jesus falando que o maior é o que serve. Esse é um encontro do dom pastoral. O pastor, como dom, ele vai servir em determinado momento para a sociedade, para aquela pessoa que está ali precisando de um auxílio, se mover no dom. E o pastor, como ministério, eu já separo por quê? Porque aí o ministério coloca em relação a tempo. Aquele que serviu no dom e entendeu que ele tem um chamado para poder dar mais tempo para isso, que ele precisa exercer isso como forma integral, ele vai e passa para o ministério. Sim. Que foi o que aconteceu comigo. É porque, na verdade, o líder, ele não é ditador. A gente tende a achar que o líder, ele é um ditador, que manda e você obedece. Mas, na verdade, um líder é um representante. Então, ele precisa ouvir a causa de quem ele está representando. Ele precisa ouvir as necessidades e suprir as necessidades de quem ele está representando. Exatamente. A gente tem um caso de o maior rei que passou por Israel, que é Salomão, que quando Deus pergunta para ele o que ele queria, ele fala: Deus, eu quero um coração que, em outras palavras, um coração que ouve. Porque eu sou novo e tenho um grande povo para poder pastorear. E é um chamado para os nossos líderes do Brasil, os nossos políticos, porque eles são levantados para poder servir o bem geral da nação, da população. O maior tem que servir, porque ele é maior pela condição de servir. Então, como pastor dom, como pastor ministério, ele tem que entender, e é o maior entendimento, que ele estará lá para servir, e não para ser servido. Servido, ele vai ser servido por Cristo, que é o maior. E se Cristo, que era o maior e veio para servir, nós, sendo levantados como líderes, como pastores, como mestres, como evangelistas, como apóstolos, nós temos que entender esse chamado que é de serviço, que é ter um coração ensinável e ter um coração ligado e disposto para Deus. É assim, essa é a palavra-chave: coração disposto e empatia. Empatia pelo próximo. A gente tem visto em todos os dons ministeriais, quando a gente analisa o versículo de Efésios, que o objetivo é um só para todos os dons, a edificação do corpo de Cristo. Cada um fazendo o seu papel, mas com o objetivo da edificação do corpo de Cristo. Então, cada um tem a sua função. Então, o mestre vai edificar ensinando, o evangelista vai edificar pregando, levando pessoas, buscando pessoas. Qual você acha que é a função do pastor na edificação? Você falou do serviço, mas qual é esse serviço? Como o pastor pode servir? Na prática, né? Pastor. Sim, na prática. Empatia, cuidado. O pastor é chamado para poder cuidar. E o interessante do cuidado, que você que tem chamado pastoral, você que tem o dom do pastor, é entender que o cuidado não é passar a mão na cabeça da ovelha sempre. A ovelha vai ter horas que você vai passar a mão na cabeça, igual eu faço com o meu cachorro. Vai ter horas que você vai ter que fazer isso, mas vai ter horas que você vai ter que corrigir o curso da ovelha. Com amor, claro, porque o que o pastor quer? Vamos analisar o pastor como profissão, o pastor de ovelhas mesmo. O que ele quer? Ele quer a frutificação da ovelha, ele quer a lã, ele quer o leite, ele quer o derivado do leite, que ele vai vender e ter aquele sustento ali. Então ele quer o sustento a partir da ovelha, ele quer a frutificação da ovelha. O que a ovelha quer? A ovelha quer viver, a ovelha quer comer, a ovelha quer... Então é um alinhamento de propósitos. Então nós, com chamados pastoral, o que nós temos que fazer? Fazer a ovelha frutificar. E como que a ovelha frutifica? Corrigindo o curso, corrigindo o caminho. A ovelha tem que entender que há certos tipos de caminho que ela não pode andar. Ela não vai caminhar. Ela não vai poder ir ali. A ovelha tem que entender que se ela deixa a lãzinha dela lá grande demais, ela não vai conseguir caminhar com certa facilidade quando tosa. A ovelha tem que entender que tem águas que ela pode beber, tem águas já que são perigosas. Então, o pastor, na prática, ele alinha o curso da ovelha. Seja cuidando, seja ensinando, aí alinhado com o dom do mestre, né? Seja ensinando, seja observando, chamando. A ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Chamando e dando direção. E fazendo o principal, a ovelha frutificar para o reino. Sim, eu creio que isso de
direcionar a ovelha seja um papel muito difícil, porque tem ovelhas que elas não são ensináveis, ou elas não estão dispostas a aprender ou a acatar aquilo que você está falando, porque às vezes você fala algo e elas veem isso como imposição, e não como uma dica, tipo, vai por esse caminho que vai dar bom, você vai ser bem sucedido. Mas aí ela pensa que você está criticando, que você está podando. Como que você trata com pessoas que não são ensináveis, que não ouvem, que não, sabe, seguem os seus conselhos, como pastor? Então, assim, eu não sou falando de ovelha profissão, eu não sou o melhor perito em ovelhas, né? Mas eu já escutei que ovelha é um bicho difícil, que a ovelha é muito mansa, sabe? Muito, qualquer coisa, tipo assim, a ovelha caiu no buraco. Tem um videozinho muito legal, depois a ovelha... Eu acho que eu o já vi, pastor, ela cai, depois levanta. Ele tira ela vai e cai no mesmo buraco. Ovelha elas é são isso. burrinhas, As ovelhas são, elas não têm, assim como quer dizer, tem animais que são mais espertos, mas a ovelha, ela não é muito esperta, é um bicho mais manso, um bicho que você tem que estar ali em todo o tempo, de olho sempre. O que o pastor faz para poder ter a frutificação com a ovelha, respondendo sua pergunta, Fernanda, é caminhar com a ovelha. O pastor, ele não dá a direção para a ovelha, aponta o caminho e segue outra direção. A música do Fruto Sagrado, do que adianta apontar o caminho e seguir outra direção? O pastor tem que entender que ele vai caminhar com a ovelha, para que a ovelha frutifique. Porque o pastor, quando Samuel chega na casa de Jessé, ali pro almoço, para poder comer, ali, almoço, janta, não sei, para poder comer, para poder ungir o rei, só Davi que não estava lá. Por quê? Porque estava cuidando de ovelha. Por quê? Talvez é um serviço que é monótono, chato, que demanda tempo. E tem que ter paciência. Tem que ter paciência, exatamente. Então, assim, o pastor vai precisar dessa paciência para poder entender da ovelha e tem que caminhar com ela. Não adianta, não tem pastoreio sem caminho junto. Não tem. Eu acho que a melhor palavra que a gente pode descrever é discipulado. O pastor, ele vai discipular a ovelha, assim, vida, na íntegra mesmo. Transportando a sua vida, aquilo que ele vive com Cristo, apontando a Cristo em todo momento, porque ele é o discipulador, assim, geral. Mas o pastor, ele vai ter que caminhar com a ovelha. Porque não adianta. Hoje nós temos grandes problemas na igreja por causa do discipulado falho. Que o pastor ou aquele que se move no dom de pastor, o pastor que não fixe agora o pastor como o líder da igreja, mas várias pessoas que se levantam como pastores, vem cá, eu vou te ajudar e tal. E a pessoa no começo do caminho começa a ter uma direção e é largada. É jogada. Por quê? Porque muitas das vezes a igreja está preocupada só com o crescimento exponencial e não com o cuidado. E é aí que uma igreja que se move nos dons, ela tem que ter esse cuidado. Porque vai ter o cara que vai pregar, profeta, vai ter o cara que vai ensinar, que é o mestre, mas vai ter o cara que é o pastor, que é chamado para poder justamente cuidar. E muitas das vezes a gente não tem que cair nessa questão de analisar qual que é o melhor dom e tal, que não sei o que lá, mas o pastor ele tem que amar isso, ele tem que ter empatia pelas suas ovelhas e entender que muitas das vezes vai ser um serviço chato, que vai ter pessoas que não vão entender com tantas facilidades. Eu, como pastor, trabalho com um grupo de GCELs, sou supervisor da célula dos adolescentes. Eu tenho líderes que são extremamente fáceis de caminhar, extremamente tranquilos, que você não precisa fazer muita coisa, já vem pronto para poder frutificar. Já tem outros líderes que não são tão fáceis, precisam de mais tempo, precisam de mais entendimento. Eu amo mais os que são fáceis de trabalhar? Não, amo todos eles da mesma forma. Mas vai ter uns que eu vou precisar de mais tempo para poder trabalhar com eles. Você falou igual um pai agora. Amo os meus filhos da mesma forma, mas são diferentes. E o pastor é como um paizão, né? Um paizão de muitos, né? Exatamente. Ele vai trabalhar com o filho dele que vai ter mais dificuldades. Eu tenho 3 irmãos. Vamos analisar só eu e o meu irmão do meio, o Alexander, que a gente viveu mais tempo junto. O Alexander vai ter dificuldades na área dele, na vida dele, que eu não tive. Eu tenho muitas dificuldades que o Alexander não teve. Meu pai ama mais eu, meu pai ama mais... Não, claro que não, mas nós dois do mesmo jeito. Igualmente, e a gente se sente amado da mesma forma. Minha mãe também é da mesma forma. É isso, entender as particularidades. O pastor precisa entender as particularidades da ovelha e ser incisivo. Ele tem que ser efetivo. A gente tem que trabalhar com a palavra efetividade. Porque muitas vezes usa-se a mesma dose
para o mesmo tipo de pessoa. O pastor que caiu no engano de achar uma fórmula, entre aspas, que dá certo com a maioria, mas vai ter pessoas que não vai participar daquela maioria. E aí ele vai ter que achar uma chave para poder trabalhar com aquelas pessoas. Esqueceu que a maioria não é igual. Exatamente. Né? Que é diferente. E às vezes a gente, como filho, e agora como liderado, a gente acha que por tratar o nosso irmão diferente, você está tendo preferência, né? Que você está tratando de forma diferente, você está com regalias com o pastor, você é o preferido, você é o mais amado, e a gente se sente o coitado. Exatamente. Mas a gente esquece que eu sou de uma forma, a Estela é de outra, a Estela tem dons diferentes, eu tenho outros dons. A gente se move, é efetivo, mas cada um com sua própria função. Exatamente. Né? E o pastor, ele precisa ter justamente essa noção. E assim, a ovelha, não vou falar que vai partir da ovelha essa noção, porque o pastor vai ensinar isso para ela também. Vai chegar no momento que ele vai falar isso com ela. Porque hoje em dia nós estamos numa crescente de gente muito sincera, sabe? Então hoje os pastores do futuro vão ter que se preparar com pessoas muito sinceras que vão falar com eles, que se sentem de fato abandonadas, como você falou, que se sentem que ele trata pessoas de uma forma, pessoas de outra. O pastor vai ter que saber tratar aquilo. Eu já me senti demais nessa posição de coitada. Só que aí eu entendi qual que era o meu chamado e o meu ministério. Quando eu comecei a entender quem eu era, que fazia parte da minha identidade, não da identidade do pastor. Então o problema estava em mim. Então eu que precisava me transformar, né? Mudar meu pensamento. E por isso que eu vejo a importância de uma igreja não ter somente um pastor líder. Ele ensinar e outras pessoas se identificar nesse dom pastoral, porque o pastor sozinho não vai conseguir cuidar de 100 pessoas, já é muito para um pastor cuidar. Pois é. Então ele precisa ter outros pastores. Isso é bíblico. Quando Moisés ele vai pro deserto, que ele ficava o dia inteiro atendendo gente ali, o sogro dele fala assim: Moisés, assim não vai dar certo. Você não vai sair nunca daí, cara. Você tem outras 1000 pessoas lá fora querendo falar com você e a fila aqui tá imensa. Sim. Institua líderes de 10, líderes de 100, líderes de 1000. Porque assim todo mundo é pastoreado. Você não vai ficar tão cansado e todas as pessoas vão ter vão ser atendidos. As causas mais graves traz para você precisa resolver. Mas a causa aqui que o cara tá querendo saber onde é que tá a ovelha, a outra misturou com a... Ou queria só dar um dislike, não sei, Moisés. Como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Tem gente que vai querer só isso. É necessário para uma igreja que está em crescimento pensar em formar pastores. Às vezes não é nem... Uma igreja precisa formar pastores. Uma igreja precisa formar pessoas, precisa formar líderes. Precisa formar apóstolos, precisa formar mestres. E quanto mais pessoas capacitadas, porque aí a capacidade vem do Espírito Santo, quanto mais pessoas dispostas a serem capacitadas, melhor a igreja vai fluir. E é interessante ter tocado nesse assunto sobre formar pastores, porque, assim, para não falar todas as igrejas, mas 99% das igrejas, elas são lideradas por pastores. Sim. Pastores cargo, né? Não, assim, como dom ministerial. Então, assim, você acha que quem tem o dom pastoral necessariamente precisa estar no cargo de pastor ou não? Ou você pode atuar no dom pastoral em outros setores, fazendo outras coisas, atuando em outros ministérios? E como que a pessoa que não quer um cargo faz para atuar no dom sem precisar de estar na liderança de uma igreja? Entendi. Então, imagina se todo mundo que tivesse o dom pastoral tivesse no cargo de um líder de uma igreja, talvez a gente teria várias igrejas. Mas talvez a gente teria um grande número de pessoas que não seriam pastoreadas. A gente tem que vamos analisar o contexto. Mas, assim, de fato, eu imagino que nem todos que têm o dom pastoral vão ser chamados para poder liderar uma igreja de fato. Entendeu? Até porque o meu dom pastoral, assim como o de José, foi muito cedo. Quando ele teve a chamada, eu tive chamado muito cedo. Imagina se quando eu tivesse o chamado eu já tivesse que assumir uma igreja com 10 anos e tal. Eu sei que não é o tom da pergunta de fato, mas imagine uma pessoa que tem, sei lá, 27 anos e é chamado para a obra. E aquela pessoa de fato tem que assumir uma igreja. Acredito que não, acredito que aquela pessoa tem que ter uma caminhada. E se ela precisar assumir uma igreja, que seja depois de uma caminhada de observação. Eu sou pastoreado, de estudo, de discipulado. Eu sou pastoreado
por todos os pastores que nós temos aqui na igreja, caminho com o pastor Rafael assim, mais de perto, para poder entender do sistema pastoral todo, como que age na vida dele, e caminho com os outros pastores também. Mas, assim, de fato, nem todas as pessoas são chamadas para liderar uma igreja. Mas e aí, quando eu não sou chamado, o que eu tenho que fazer? Ajudar. Falei da liderança de GECEL. Imagina se todos no GECEL, ou a maioria deles, ou se em cada um GECEL, cada uma célula tivesse alguém que fosse capacitado pelo Espírito Santo, porque ele dá a capacidade, a pessoa que fosse disposta assim, totalmente, integralmente, para poder pastorear aquele GECEL ali, que não demanda muito tempo, mas ele faz efetivo, ele conhece de fato o grupo dele. Cara, seria maravilhoso. A gente passa por isso aqui. Muitos dos nossos GECELs têm um pastor, tem um líder ali que está disposto a cuidar daquelas pessoas. E os GECELs têm um grande crescimento. Pastor que cuida das pessoas que estão com problemas. Imagina o nosso pastor ou os nossos pastores tendo que receber. Nós estamos recebendo hoje na carga dos cultos, deve ser o quê? Umas 500 pessoas. Imagina o pastor Gilberto aí que eu vi 500 pessoas, cada problema. Mas assim, as pessoas também merecem ser ouvidas. Todo mundo merece ser pastoreado por alguém que sabe lidar com pessoas. Então, é necessário levantar pessoas, pastores, para poder cuidar de pessoas no âmbito fora de igreja também, para poder caminhar com as pessoas, dispostas a caminhar com vidas. Então, sim, é necessário vários pastores, talvez nem todos com o chamado ministerial de ser um líder de uma igreja, mas dispostos a ensinar pessoas que talvez o discípulo vai ser um líder de uma igreja. Talvez eu não vou ser um grande líder de uma grande igreja, mas o cara que eu formar vai ser. E aí eu estou vivendo a recompensa, porque a obra está sendo completa. Sim. Então o pastor tem que ter muito dessa ideia. Qual que é a obra que eu tenho que fazer? E ser efetivo nela. E para você, Samuca, qual que você acha que seria o grande segredo para um bom pastor? E qual que é assim, a fórmula mágica, uma coisa mágica, tipo assim, não deixe de fazer isso se esse é o seu dom pastoral. E qual o impacto, se você acha que, por exemplo, você observou isso vendo a vida de José, vendo a vida de Cristo, vendo a vida de alguém? A gente tem várias na Bíblia, vários exemplos de pessoas que pastorearam, que não foram de fato líderes de uma igreja, que naquela época nem existia igreja, mas assim, que pastorearam de forma plena e completa. O segredo do pastor, a fórmula mágica é Cristo, é vida na vida de Cristo, entendeu? É olhar para a palavra, é olhar para o que Cristo faz, é olhar para os testemunhos e tentar receber daquilo. Outra palavra que eu usaria para o pastor que não pode faltar é disposição, disponibilidade, porque ele tem que estar disposto a se encher e estar disposto àquilo que Deus está mostrando para ele, entendeu? Ele tem que estar preparado para poder fazer aquilo que Deus, a direção que Deus dá, porque da mesma forma que um pastor, a direção que Deus dá, e assim, por várias formas, pela Bíblia, esse pastor a gente também entende que muitas das vezes ele vai ser pastoreado também, como nossos pastores são pastoreados por pastores líderes de regiões, que são pastoreados por bispos, que são líderes de regiões maiores, assim como acontecia lá no Velho Testamento com Moisés. Então esse pastor ele tem que ter disponibilidade, um coração aberto. Cara, Salomão foi o homem mais sábio, a gente tem que aprender com esse cara. E se ele pediu um coração disposto a ouvir, era porque era importante. Precisava. É o segredo do sucesso. O segredo é a fórmula mágica de Salomão. Jesus não procura pessoas prontas, ele procura pessoas dispostas. Disponíveis, exatamente. Sim. Eu acho que a disponibilidade... Uma vez me perguntaram isso, com relação à música. Como que eu apresentava o meu melhor para Deus? Me fizeram essa pergunta. Como que eu apresento? Porque eu falei com essa pessoa que o melhor não era tocar melhor de fato. Não era as pessoas olharem e falarem, ok, cara toca melhor que o outro. Por exemplo, eu, baterista, o Alexandre Aposan. Eu falei, Alexandre Aposan toca muito mais que eu. Mas será que ele é melhor que eu? Como que a gente analisa isso? Ele me perguntou. Fez essa pergunta. Se for olhar assim, a gente nunca vai ser bom o suficiente. Exatamente. Sempre vai ter alguém melhor que a gente, nesses parâmetros. Mas aí eu falei com ele, cara, melhor, talvez seja uma palavra forte, mas se você quiser me analisar, me analise como o baterista mais disponível. Porque eu tento estar disponível para todas as coisas. Me chama, eu tô.
Então, disponível para a obra é a palavra certa. Para o pastor também. Ele tem que ter a disponibilidade dele, ele tem que estar disponível. Claro, sendo formado como um ser humano. O pastor também não tem que ficar bitolado disso, igreja, e esquecer a família, porque eu ouvi do pastor Rafael e tento aprender com isso todos os dias, que o ministério começa em casa. Sim. Então, assim, eu que estou preparando para poder tomar um passo, para poder ir para um casamento, eu tenho que entender que o meu ministério vai começar em casa, entendeu? Se hoje, Paulo fala isso, né? O solteiro se preocupe com as coisas da igreja, o casado se preocupe com as coisas de casa. Não quer dizer que o cara vai casar e vai sair da igreja. Não, mas ele tem que entender que ele vai ter que dar uma preocupação para a sua casa, entendeu? O pastor precisa ter esse entendimento e Cristo auxilia, Cristo ajuda, ele não está sozinho, nós não estamos sozinhos. Se nós, que somos ovelhas, não estamos sozinhos, e que dirá o pastor, né? Que está sendo disponível para a obra. Está rodeado de ovelhas. Está rodeado de ovelhas, exatamente. Faz sentido. Faz sentido demais. E assim, a gente temos que entender isso, de fato. Disponibilidade. Outra palavra, empatia. O pastor precisa ter empatia. E empatia, muitas das vezes, não vai ser passar a mão na cabeça. Uhum. A empatia vai ser, muitas das vezes, mostrando qual é o caminho correto. Uhum. E muitas das vezes vai ser doloroso para a ovelha. Mas o pastor que está do lado da ovelha vai estar ali para poder cuidar daquela dor. Sim. Não é falar por falar. Tem que exortar alguém. Aí chega lá e fala, você fez isso de errado. E vira as costas igual o Megazord, vê explodindo e vai embora. Não, o pastor vai falar assim, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vamos caminhar junto? Você vai ter essa consequência, de fato. Eu já errei e já vieram me corrigir e já fizeram igual o Megazord. Viraram as costas e deixaram explodir. Mas já fizeram também me tratando, me conscientizando do meu erro, do meu problema. E, assim, de fato é muito melhor. Se todos os pastores tivessem essa consciência, nós teríamos pessoas com muito menos problemas. Uhum. É necessário. Então, disponibilidade, empatia, responsabilidade. Um pastor tem que ser muito responsável. Ele tem que estar... Sim. Em todo momento, a gente tem o testemunho do Billy Graham. O Billy Graham, para ele poder ir para determinado evento, ele mandava a equipe dele, por exemplo, se ele ia para outra cidade, ele tinha que ir para o hotel, ele mandava a equipe dele subir primeiro, analisar todos os quartos, para ver se tinha alguma pegadinha, para ver se tinha alguma coisa que ia dar problema para ele, caísse na mídia e tal, que não sei o que lá. Porque o pastor, na Bíblia fala para a gente ser prudente como a serpente, eu não vou lembrar desse... Astuto como a serpente, prudente como a pomba, não sei, alguma coisa assim. Prudente como a serpente e ágil como a pomba. É um podcast assim. Cientologia, te ensinando a Bíblia da forma que você merece. Não, mas depois a gente acha isso aqui, mas a gente tem que ser... tá em Provérbios. A gente tem que ter a astúcia também de analisar que às vezes vão ter caminhos que para o pastor vai ser perigoso, assim como para a ovelha. Então o pastor não é o super-homem que vai chegar lá e vai dar conta de tudo, vai assumir todos os problemas na vida dele e vambora. Não, o pastor também tem que ter a manha, ele tem que ter os macetes. E o Espírito dá, o Espírito capacita. Sim. O Espírito não vai deixar o pastor sozinho. Então, você acha que existe um perfil de personalidade que se encaixa melhor no dom pastoral ou isso não existe? Não sei, acho que não. Eu acho que o perfil é moldado. Tem uma pessoa ali que... Porque eu já vi tanta coisa nessa vida. E assim, a gente pode pegar uma pessoa que era totalmente assim, complicada. Eu tenho um testemunho muito legal de um amigo meu. Eu tinha um amigo na escola que eu acho que ele me odiava, sabe? E teve uma vez que ele tacou uma peça de carro na minha sobrancelha, assim, mano, abriu um buracão. E assim... Eu via ele, cara, e assim eu falava, cara, esse cara nunca... Eu era mais novo, esse cara... Tinha um cara que eu achava que nunca ia se tornar um cristão, era esse cara. Eu falava, mano, esse cara não tem como, velho. Se tem alguém que Deus não vai salvar, vai ser esse cara aí. Deus vai salvar todo mundo, velho. Esse cara fica, eu tenho certeza. Aí Deus olhou pra você tá duvidando de mim? Pois é, e falou isso mesmo. Passou o quê? Eu formei, né, na 8ª série, esse cara estudou comigo na 7ª e na 8ª. Eu formei na 8ª série, aí primeiro ano eu não estudei com ele, segundo, terceiro também não. Quando eu formei no terceiro ano, eu fui na igreja desse cara tocar, velho.
Eu não sabia que ele tava lá, e o cara converteu, mano. E converteu, virou outra pessoa. Deus trabalhou a personalidade daquela pessoa. E, assim, transformado. Totalmente mudado. Então, eu acredito que Deus, sim, trabalha no perfil da pessoa. Porque nós vamos buscar ser a imagem e semelhança de Cristo, né? Cristo na nossa vida. Então, o modelo, o perfil perfeito é o de Cristo. Então, se nós somos criados para poder ter essa imagem, essa semelhança, acredito que qualquer pessoa pode alcançar. Mesmo com as dificuldades de temperamento, de bipolaridade, de personalidade conflituosa. Quem já não teve esses conflitos, né? Mas é necessário ter a disposição para poder ser tratado. Só um parênteses. Tá em Mateus 10:16. Vai lá, Estela. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Exato. Ou simples como as pombas. Exatamente. Aí, tá vendo? Não tinha nada a ver com Ideologia é cultura. Cultura, tá vendo? A gente trouxe o versículo aqui. Não, vocês merecem mais. Mas isso é interessante a gente tratar. O Espírito Santo ele está aqui. É interessante a gente trabalhar isso, porque fala assim, eu estou mandando vocês no meio dos lobos. Sim. Entendeu? Então, assim, a vida do pastor não vai ser fácil. Vai ter muito lobo que transvestido de ovelha que vai querer matar o ministério daquele pastor. Então, ele tem que ser simples como uma pomba de pensamento. Por que simples? Porque a Bíblia vai trazer a simplicidade, ou então, às vezes, o coração como de uma criança. Porque a simplicidade e a criança, eles tendem a ouvir. Entendeu? A criança ouve. A criança, muitas vezes, vai fazer pirraça, mas ouve, porque tem que ouvir para poder sobreviver. Então, vai trazer ao coração da criança a simplicidade. O simples ouve. Aquele cara que é simples sempre ouve, porque ele sempre quer aprender. E astutos como uma serpente, de saber onde é que está se enfiando, de saber onde é que vai dar aquilo ali e muitas das vezes ter a visão do que vai acontecer para poder mudar a rota, corrigir. E em todos os ministérios a gente vai encontrar dificuldades. Exatamente. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Sim. Nós estamos lidando com pessoas que também são seres humanos e também são falhas. Então, igual a gente comentou no episódio do Iago, o evangelista sofre a dificuldade porque ele lida com todo tipo de pessoa, com todo tipo de personalidade, inseridas em contextos assim, totalmente diferentes do nosso. Então, você tem que ter aquela resiliência. No caso do evangelista, o mestre encontra dificuldade em ensinar, em se fazer entendido, em passar a mensagem de forma correta, sem modificar a palavra de Deus, sem modificar a mensagem. Então, é uma dificuldade do mestre. Mas, assim, para você, qual que é a maior dificuldade do pastor? E como que a gente lida com essas dificuldades? Como a gente enfrenta e lida melhor com esses contratempos que a gente encontra no meio do nosso ministério? A resposta já é Cristo. Acho que vai ser a resposta de tudo aqui na vida do pastor. Mas, assim, as dificuldades da vida do pastor talvez seja entender de fato que é o Espírito que convence. Sim. Entendeu? Porque eu já tentei transferir a minha mente para várias pessoas. Não vai adiantar, porque Cristo não quer o Samuel. Cristo quer ele. Cristo nos salvou para que... tem tudo a ver com ele, cara. É ele. Então, Cristo não quer a minha mente na vida de quem eu pastoreio. Ele quer a mente dele, porque é só a mente dele que salva. Salvar é uma palavra forte, porque já salvou. Mas a mente dele que transforma. Entendeu? Então, acho que a maior dificuldade na vida do pastor é entender que não é ele que convence. Porque ele entendendo que não é ele que convence, ele não vai ser tão abusivo com a ovelha, de ser taxativo, de impor as coisas, de ser totalitário, ou então, você usou uma palavra aí... Ditador, isso. Ele vai entender que ele não precisa ser assim, mas também ele não vai se frustrar caso ele dê tudo de si na disposição, e mesmo assim a ovelha decida não seguir os caminhos que ele comanda. Que nós temos hoje uma carga de grandes pastores frustrados, grandes pastores que passam pelo problema da depressão, porque, assim, a gente teria que analisar cada caso um caso. Não estou falando que o pastor com depressão porque ele é por causa disso, mas assim, você entender isso te livra dessa questão da depressão, se for por causa disso, né? Vai te ajudar.
O pastor, dificuldade na vida do pastor também é entender que ele não é o Superman, que ele não vai levar tudo nas costas. Entender de fato que ele só é um instrumento, assim como o mestre, assim como o evangelista. E quem toca é o Espírito Santo. Não é ele que toca. Então, eu assim, acho que isso é um desafio na vida de todo cristão. De todo cristão. Porque o maior problema que eu vejo hoje em cristãos é entender que não é na força dele, é na força do Espírito Santo. Exatamente. Não é o muito falar, não é o muito fazer, não é o muito jogar na cara, não é o muito nada. Eu apresento. E aí o Espírito Santo convence a pessoa. Esse é um desafio grande. Essa palavra convencer é interessante porque nós, como humanos, na carne, nós temos a tendência de impor. Sim. O Espírito Santo convence. E é interessante a gente falar sobre isso, você aí de casa, que o convencimento é diferente da imposição. Com certeza. E isso vai ajudar muitas pessoas na visão do pastor. E o pastor na visão das ovelhas também, na hora de falar. Porque a pessoa entra para a igreja e automaticamente ela já faz o cálculo de que a igreja vai tirar dela várias coisas. Não. A igreja vai... Você que vai te tirar de várias coisas. O Espírito Santo vai te convencer. E convencimento não é... Obrigação. O Espírito Santo vai ficar falando assim, ô, velho, vai lá, mano, para com isso aí, velho. Até o Espírito Santo, às vezes, respeita o nosso livre-arbítrio. Ele é o que mais respeita. Ele é o que mais respeita. Que a gente tem a diferença. Uma vez eu fiz essa pergunta numa reunião de pessoas. Muitas das vezes, a pessoa entende que a igreja que é uma prisão. Mas vamos analisar uma pessoa que está na igreja e uma pessoa que está no pecado. Uma pessoa, deixa eu ver, um vício aí. Bebida, isso. Pessoa viciada mesmo. Alcoólatra mesmo, isso. A pessoa que está na igreja, você escravo de pastor, você está dando dízimo para pastor e tal, você está fazendo isso e tal, sei lá. A pessoa que está na igreja, a partir do momento que ela fala assim, não vou mais, ela não vai. A partir do momento que ela fala assim, não quero escutar mais o Espírito Santo, ela não escuta. A partir do momento que ela decidir sair de tudo, ela sai. E se houver... Isso não tem como haver um contraponto disso. É isso mesmo, a pessoa sai. Se você não estiver conseguindo sair dessa igreja, acione a polícia, porque você está sendo mantido em cárcere privado. Mas a pessoa sai, ela tem a liberdade de sair, o Espírito Santo respeita esse livre-arbítrio, mas é a pessoa que é alcoólatra, ela consegue, em determinado momento, ficar sem beber durante uma semana, um mês, um ano? Não consegue. Ela fica fora de si, ela fica fora de raciocinar. Ele não consegue raciocinar, começa a dar coma. Então, assim, a gente tem que entender de que o Espírito Santo, a Bíblia fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade de Cristo ela é instantânea, é uma cirurgia. Eu falo que é uma cirurgia que ele faz ali, ó. Ele tira o mal de uma vez só. Você vai ter o pós-operatório ali, que vai ser na graça do Espírito Santo, o Espírito Santo te ensinando, te corrigindo, te moldando, né? Para alguns vai ser um pouco de dor, mas assim, vai estar entendendo que tá surgindo a transformação. Mas o pecado não te dá esse direito. Sim. Entendeu? Então, o pastor precisa entender isso, que muitas das vezes ele não vai levar a pessoa pela objeção, pela imposição. Sim. O Espírito Santo vai convencer aquela pessoa para que ela faça. O Espírito Santo, eu senti no meu coração aqui que eu não devo fazer isso. É isso mesmo? O Espírito Santo, é isso mesmo, vamos embora. Vai partir de você, entendeu? Porque o Espírito Santo quer te transformar. Ele quer fazer você na vida dele, ele quer que você entenda de fato que o seu coração precisa estar voltado, inclinado para Deus. E essa frustração é algo tão, tão latente, né, no meio dos pastores, que não sei se no ano passado ou ano retrasado, alguma coisa assim, estava tendo muito caso de pastores se suicidando. Exatamente. Porque eles não estavam aguentando a pressão, o fardo que era ter vidas nas costas. Porque você está liderando, sabe? Você tá... Se não, alguma coisa acontecer de errado, se algum erro ocorrer, mesmo você não
não sendo culpa do pastor, cai sobre as costas do pastor. Sim. Exatamente. Então, eles não estavam aguentando essa pressão e estava tendo muito caso de suicídio. Então, isso é algo muito forte. Tanto que, eu esqueci o nome do pastor, ele é bem famoso, eu vou pesquisar e vou deixar nos comentários do vídeo. Ele estava fazendo um projeto, acho que foi em 2018, um projeto, ele veio aqui para Contagem, ele fez uma palestra, que ele estava fazendo um projeto contra esse suicídio, então estava fazendo prevenção para pastores, então a palestra era para legal. pastores, de prevenção ao suicídio. É claro que ele estava falando sobre uma ótica espiritual, da teologia e tudo mais, mas eles estavam com acompanhamento de uma psicóloga também. Então tinha acompanhamento médico, espiritual e, né, racional também. Então, assim, foi um projeto muito legal. Não busquei depois saber o que tinha acontecido depois, qual foi o resultado do projeto. Mas era tão latente isso que o projeto teve que surgir para resolver Exatamente, para poder sanar a situação. Porque Sim. o pastor, e aí vai ser outra dificuldade do pastor, é levar nas costas, né? Entendeu? A Bíblia diz que Cristo levou sobre si as nossas dores. Então o pastor não tem que levar a dor para ele. Ele tem que, vamos supor que o pastor fique muito emocionado com um certo caso ou certa situação que aconteceu, ele tem que automaticamente passar aquela dor para Cristo. Porque Cristo que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né, o castigo, né, que nos traz a paz, então o pastor tem que ter paz, entendeu? Não estou falando que a gente tem que entender isso, não estou falando que o pastor não pode viver provação. Ele vai viver, né? A gente tem tanto de situação aí, lobo no meio de ovelha, ele tem várias situações aí que ele vai viver provação. Mas, contudo, ele tem que estar ali todo momento se disponibilizando para a paz de Cristo. Porque Cristo trocou conosco o fardo, entendeu? Sim. Ele levou a condenação, ele levou o sentimento ruim. Então o pastor não precisa levar nas costas dele, entendeu? Essa é uma grande dificuldade, pastor. É uma grande dificuldade. Eu já, assim, com casos, já me emocionei bastante com casos de pessoas que eu pastoreio, que aconteceu coisas ruins e, assim, eu fiquei profundamente chateado, muito impactado. É uma dificuldade, porque a gente tende a vou resolver, fazer com a nossa mão. É involuntário, não é nem... É humano. É humano, isso. É voluntário. Você vai ali, não, vamos embora, vamos resolver e tal. Quando você vê, você tá exausto e tal. Já teve coisas assim que eu cansei, me esgotei de falar com a pessoa, me esgotei. Falei. E no final fiquei chateado porque a pessoa não me escutou. E aí o Espírito Santo foi lá e resolveu num pulo. Se eu tivesse falado com o Espírito Santo já tinha resolvido. Não precisava me esgotar e a pessoa tava de boa. Entendeu? A gente comentou, né, um pouco mais atrás sobre vários nomes bíblicos. Teria algum, né? Com certeza Cristo é o principal exemplo. Exatamente. Mas algum além de Cristo que você se inspira muito? Na Bíblia? Isso. Na Bíblia? Na atualidade também. Na atualidade também? Que eu me inspiro na Bíblia Paulo, por mais que se denomina apóstolo, mas assim, é um pastor de líderes, né? Se movia no dom de pastor, porque ele cuidava de fato das igrejas. Paulo, eu vou ter uma grande admiração. Também, nossa, que silêncio. Jesus, o maior de todos, vocês já falaram. E pastor, assim, que não, na Bíblia ainda, mas que não é pastor como de igreja, mas pastor de pessoas. Eu acho que um dos maiores exemplos para mim vai ser Davi, cara. O rei Davi. Que, assim, é maravilhoso, cara. A forma que... Também porque tinha um coração ensinável segundo o coração de Deus, né? Mas era maravilhoso como que ele conduzia o pessoal e como que ele tinha a aprovação do público, entendeu? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, pô. Então, assim, o povo o respeitava por ser quem ele era. Ele tinha influência. E ele pensava no povo. Você via que, assim, Davi, ele pensava sempre nos inimigos dele, cara. Se Davi pensava nos inimigos, imagina no povo dele, mano. Ele, direto e reto, ele entrava em conflito consigo mesmo, por causa que o meu inimigo tá tentando me atacar e tal, não sei o que lá. E, assim, acho que é uma grande figura de um pastor. E foi pastor de ovelhas. Sim, né, na profissão. Também. Foi pastor de ovelhas. Então, assim, acho que é um exemplo perfeito. Poderia estar outro, poderia estar o próprio José, que também, né?
E trazendo esse convite para pessoas que vão se levantar para a política. Estou falando de 2 pessoas aqui que foram líderes políticos de uma nação, entendeu? Nós precisamos, nós não sei se eu vou entrar, mas assim, não sei, eu não tenho a intenção não, mas assim, não sei porque eu não sei o futuro. Mas vocês que estarão entrando na política, vocês precisam entender e pegar a referência com essas pessoas que, de fato, não é porque são cristãs, não é porque estão na Bíblia, foram bons mas líderes. porque foram bons líderes, porque resolveram situações de população que estavam passando por opressão, por miséria, por guerras, por tempos complicadíssimos. José, no meio de uma fome, Brasil hoje passa fome. Muitas pessoas hoje passam fome no Brasil. Sim, com insegurança alimentar, muitas crianças. Exatamente. Em outros países, guerras. Davi foi um rei que viveu no meio de guerras e soube fazer guerras e tal, que não sei o que lá, pro bem da nação. O Brasil hoje, tudo bem que não guerra contra outros países, mas guerras civis, contextos ideológicos que muitas das vezes acabam em guerras. Guerra silenciosa. Uma guerra silenciosa, exatamente. E nós vamos ter aí casos de pessoas, Salomão com vários provérbios e tal. As pessoas que estarão entrando nesse cunho político precisam se atentar para pessoas que foram influências e que de fato deram certo. Sim. Porque cuidaram, né? Porque foram pastores. Porque foram cuidaram. pastores. E aí a gente vai achar no cerne, cara. Tudo tem a ver com a disponibilidade do coração em escutar. Entendeu? E na atualidade? Na atualidade, eu gostava muito do Billy Graham, sabe? Da forma. Não, vou confessar que eu não acompanhava muito, mas as palavras que eu vi foram assim, tocantes. Uma palavra que eu também não acompanho, uma pessoa que eu não acompanho muito, mas que uma palavra em específico dele me tocou muito, foi o John Piper. Não sei se vocês conhecem. John Piper. Uma palavra dele em específica. Os livros dele são maravilhosos. Me trouxe assim. Agora, não vou ser gringo, né? Tem pastores hoje que são assim, fenomenais no Brasil. Eu poderia citar de jovem o Luca Martini, que eu passei a acompanhar mais, né? Agora. Acho que ele faz um trabalho fenomenal, porque ele coloca a cara por aquilo que ele acredita. Ele vai lá e ele realmente mostra aquilo que ele acredita. Eu segue muito a minha linha, entendeu? Eu me aprendo muito com ele, entendeu? E os pastores da nossa igreja, o pastor Jefferson, o pastor Rafael, que é assim, o pastor que me acompanha mesmo, pastor Paulo e o pastor Gilberto também tem lugares especiais no meu coração, que assim, são pessoas que aí já pastoreio assim, ali no dia a dia, caminhando comigo. Então, é interessante a gente analisar tanto as pessoas que estão ali na mídia, que estão ali fazendo acontecer, mas também os pastores que estão perto de nós. Sim. Porque eles contribuem com o nosso crescimento e nós contribuímos com os deles também. Porque a gente não tá vendo de fora, né? A gente tá vendo de dentro. A visão como ovelha também. Então, a gente se sente muito bem cuidado. Então, por isso a gente reconhece nosso pastor como um bom pastor. Exatamente. E a gente comentou que Jesus se moveu por todos os dons. Jesus foi um bom evangelista, um bom mestre, um bom apóstolo, bom tudo, sabe? Ele apóstolo também. Ele formou os líderes, 12, né? Exatamente isso. Então ele se moveu em todos os dons com excelência. Mas ele também era o bom pastor, pastor. Então ele cuidava dos seus discípulos muito bem. Isso. Então, assim, qual que é o maior ensinamento que você acha que Jesus trouxe para quem tem o dom de pastoreio, para quem tem esse chamado? Qual que é o maior ensinamento que ele passou? Olha, tem um determinado trecho na Bíblia que fala que Jesus ele vai para um povoado e ele vê um monte de pessoas que estavam assim em situação deplorável. Eu imagino que deviam ser pessoas que não só no perfil muito pobre, mas também pessoas muito pobres de espírito também. E Jesus analisava essa situação. E Jesus fala que ele teve uma alta compaixão daquelas pessoas, porque elas eram como ovelhas sem pastor. E Jesus foi lá e tacou-lhe cura, ensinamento. Então, um dos maiores ensinamentos para o pastor que Jesus trouxe é a compaixão.
Jesus tinha compaixão suficiente para poder sofrer com aquelas pessoas, e tanto é que sofreu por elas, Sim. mas ele também tinha a ciência exata para poder entender que a obra dele era maior, que cai naquela questão do pastor não levar as dores sobre si, entendeu? O pastor não deve parar. Jesus não ficava paralisado quando ele via certa situação. Ele ia e aplicava a fé. E é muito interessante a gente analisar isso, porque Jesus ele tinha um caminho muito legal de seguir. Jesus chegava, ensinava e curava. Jesus ensinava e curava, ensinava e curava, ensinava e fazia milagres. A operação de milagres era sempre depois do ensino de Jesus. Isso tem uma razão por isso. Jesus ensinava porque a cura, o milagre, vinha pela fé da pessoa. Se hoje nós estamos querendo agir em cura com pessoas, em cura para as pessoas, é necessário ensiná-las para que isso desperte fé nelas, para que elas acessem essa fé. Porque Jesus ele não falava assim, você quer ser curado? Quero, então seja curado. Ele falava assim, então vai, a sua fé te fez ser curado. A tua fé te salvou. A tua fé, seja feita como a sua fé. Como ele falou lá com o centurião, seja feita conforme a vossa fé. Nem falou que era para ser curado. Ele falou para, ou seja, o que o centurião imaginava era o que ia acontecer. Então, assim, os ensinamentos de Jesus, o mais importante é isso, cara. Ter compaixão e ser ensinável. Que ele ensinava, né, de fato, a pessoa a ter fé. E pra gente finalizar... Repita comigo, hein, cara. Pra gente finalizar, Samuca, um conselho que você dá para alguém que ainda não se encontrou em nenhum dos dons e quer se encontrar, quer despertar isso, quer saber o que fazer, ainda não se encontrou em nenhum desses dons. E um conselho para alguém que já se encontrou no dom pastoral. Tá bom. A pessoa que não encontrou-se nos dons é buscar. A Bíblia fala que o Espírito dá, que Deus dá deliberadamente, da forma que Ele quer. Então, se você não se encontrou nos dons ainda, mas entende, porque o Espírito Santo ele move até mesmo. Eu entendi na minha vida que o Espírito Santo me movia até mesmo sem eu saber que eu estava sendo movido. Entendeu? Eu não analisei minha vida com 12 anos como eu aqui narrando. Eu não estava narrando a minha vida, eu estava vivendo. Então, o Espírito Santo estava me movendo para que eu chegasse aqui hoje, para que eu chegasse dando esse testemunho em vários outros lugares. Então, muitas das vezes você já pode estar sendo movido para o dom do pastor sem mesmo saber. E talvez com esse podcast e uma leitura bíblica, você vai ter isso, essa visão alargada. A pessoa vai entender de fato, porque ela vai ver que ela realmente tem o prazer de ouvir pessoas, ela vai ver que realmente ela tem a empatia, que realmente ela gosta de dar bons conselhos, que ela gosta de ensinar. Então, para você que ainda não encontrou o seu dom, mas tem essas facilidades, procura, porque às vezes o caminho não está muito longe, está por aí. Entendeu? Então procura, se você tem facilidade com com liderar pessoas, com pastorear pessoas, com ouvir pessoas, caminhar com pessoas, procura, porque às vezes está aí. Assim como você deve procurar e ver no dom do evangelista, se você tem a facilidade de falar, se você tem a facilidade de trazer pessoas e tal, que você quer lá, então procure no seu dom. E se você tem facilidade de outras coisas, assista o podcast que você vai entender quais são de cada as suas outras facilidades. Então, fique ligado aí no próximo que sair. Agora, para a pessoa que se encontrou no dom pastoral, a dica que eu dou é viver. Aprender de fato com a caminhada. Porque depois de muito tempo eu passei a aprender com aquilo que eu faço, com aquilo que eu ensino. Engraçado que quando vocês me chamaram, eu entendi há muito tempo atrás que o meu dom ministerial era o apóstolo. Mas aí vocês me chamaram, aí eu falei, eu vou fazer um documentozinho assim, só para eu poder ter ali esboçado, que eu mais ou menos, para poder gravar e tal, chegar despreparado, né? E eu fui esboçando, fui falando os negócios, mostrando os negócios, falei, mano, eu faço isso tudo, velho, eu sou um pastor. Sou eu. Exatamente, eu tive desacortinado através do podcast que eu me movia no dom do pastor, que eu achava que era o último, eu achava que eu nem usava, mano, e tal, eu achava que ia ser, então, esse podcast que me auxiliou, então você que já teve isso desacortinado, procure aprender com aquilo que você faz já,
e com aquilo que o Espírito Santo tem para te dar, o alimento necessário. Eu tive uma visão profética, e eu até compartilhei com algumas pessoas, que é a importância do se alimentar para poder servir. Nós estávamos num sítio que a gente já fazia as mini campanhas do King's Kids, e nesse sítio tinha a cozinha onde que a gente fazia o café ali para o pessoal para poder servir. E nesse serviço, a gente, nesse projeto, a gente tem ministério. Se eu falar para a Malaira, vai me matar. Nesse ministério, King's Kids, a gente tem os obreiros, que são os mais velhos que servem, muitas das vezes mais velhos que servem as pessoas mais novas que vão participar ali daquela mini campanha. E naquela visão eu estava ali e eu via pessoas dentro da cozinha que estavam antes de servir, eu tinha entendido isso, que as pessoas tinham acordado mais cedo e tal, mas não tinha acordado mais cedo porque tinha que acordar mais cedo. Acordar mais cedo para poder ir lá, tomar um café primeiro. E tinha uma mesa farta, cara. Uma mesa farta, gigante, assim, com um monte de alimento. E eu tava de fora da cozinha, assim, eu via a porta, assim, via a mesa farta, algumas pessoas rindo, conversando com o cara que tava na ponta da mesa e tal, que você cara rindo e comendo, e trocando a ideia, e outras pessoas ali, um ambiente ótimo para poder comer ali, para poder se alimentar. E eu olhei para trás, que da porta para trás, já tinha as pessoas, poucas pessoas sentadas, assim, na verdade as mesas estavam vazias, mas pessoas servindo já. Tinham pessoas servindo, mas o que eu via atrás eram pessoas servindo com uma cara triste, com uma cara cabisbaixa, uma cara assim, sabe? Com fome e tal. Mas assim, elas não precisavam estar servindo naquele momento, mas estavam servindo com uma tristeza no coração e tal, sei lá. E ali eu entendi, cara, que uma das referências mais importantes que a gente pode ter em qualquer dom, em qualquer ótica, é se alimentar para poder servir. Se alimentar do alimento que vem do alto. A gente tem hoje muitas pessoas servindo sem se alimentar, pessoas que entenderam uma fórmula, acharam uma fórmula e vão servir ali sem se alimentar. É necessário tirar um tempo para poder se alimentar daquilo que vem do alto. Entendeu? Então viva nesse kairos, nesse tempo específico de Deus para você poder se alimentar. Participe da mesa com Cristo e depois saia para servir. Porque, não sei se vocês trabalham, né? Não sei se vocês já tiveram o desprazer de trabalhar com fome. Horrível. Horrível. Você não trabalha, você não rende. Você não frutifica legal, você não vai dar o seu máximo ali. Agora, vocês já tiveram o prazer de trabalhar depois de um café empresarial? O café empresarial geralmente é muito bom. Entendeu? Eu participava nos cafés empresarial, que é maravilhoso. Você trabalha muito mais leve, você trabalha muito mais feliz. E, assim, a importância também da comunhão nesse momento de café. Entendeu? Porque ali no café empresarial, ali, você tem um café com o seu chefe ali, seu chefe já não é tão seu chefe assim. Seu chefe é mais seu amigo, conversa de futebol, conversa de série, conversa de algumas coisas ali e tal. Você tem um momento de comunhão. Então, prepare-se para o tempo também de comunhão com o Espírito, onde você vai estar recebendo o alimento, que a mesa é farta, tem para todo mundo, mas saia convicto de que quando você sair alimentado, você vai servir com muito mais prazer. Então, tenha esse entendimento, é o conselho que eu deixo. Disposição, que a gente falou aqui pra caramba, né? Responsabilidade, mas entenda o seu propósito, entenda a sua caminhada, aprenda consigo mesmo, aprenda com os outros e principalmente com o Espírito Santo. E saiba que há uma mesa farta para você se alimentar e depois servir. Amém. Com certeza. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter vindo, por ter participado com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas foram edificadas, porque nós fomos muito edificadas. Foi uma conversa muito boa. Muito obrigada mesmo. Você pode ter certeza que aqueles que sabiam que era esse ministério, uma chama foi acesa dentro do coração de cada um. E aqueles que não sabiam se descobriram agora, e eu creio que vai frutificar muito mais. Amém. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Eu vim para cá convicto de Deus que as pessoas possam entender de fato e terem desacortinadas os olhos para o ministério pastoral. Amém. E se você gostou desse episódio, acompanhe a gente nas redes sociais, nosso Instagram, @Santidologia, acompanha também o canal da igreja, IMW do Industrial 1. E muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, gente. É maravilhoso estar aqui com vocês. Esse projeto aqui é interessantíssimo, evangelístico, vai alcançar muitas vidas. Amém. E eu acredito que vocês
serão muito recompensados. E ainda falaremos de mais ministérios, então fica ligado que novos vídeos vão ser postados até a gente vamos falar dos 5, né? Completar os 5. Então fiquem atentos nas redes sociais, aqui no YouTube. E muito obrigada pela atenção de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente.